quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer. Eles queriam que tudo fosse fotografado e filmado. Eles, mais tarde, o Salgueiro Maia explicou-me, não queriam esconder nada, queriam que se soubesse. No caso de correr mal, alguém havia de escapar com fotografias e com documentos. Isso fez parte, digamos, do protocolo das forças revolucionárias. E, portanto, eles perceberam que era importante que as pessoas fizessem fotografias, não é? Que ficasse na memória das pessoas aquilo que se estava a passar, não é? Mesmo que se corresse mal, não é? Eu trabalhava num jornal diário, que era o Século, jornal O Século, que era um jornal que havia vários jornalistas que tinham contactos lá com os militares do movimento das Forças Armadas. E nós sabíamos que ia haver o golpe. Não sabíamos era quando. Pensávamos que era um golpe da extrema-direita, da cavalaria, mas não era. E felizmente não era. Eu tinha, nessa altura, eu tinha 20 anos e a perspectiva era ir para a guerra colonial, ou para Angola, para a Guiné, ou para Moçambique. E nós sabíamos que era muito importante que as coisas mudassem. E para mim era muito importante, como fotógrafo, fotografar. Eu sabia que tinha que fotografar. Quando foi o dia 25 de Abril, portanto, percebi que havia uma movimentação militar grande e fui a casa buscar a máquina fotográfica porque eu estava a estudar, na altura, arquitetura, na chamada Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, que é muito próximo do Largo do Carmo e da zona da Baixa de Lisboa, onde se começaram a desenrolar portanto, as ações ligadas em Lisboa, ligadas ao 25 de Abril. Eu tive a sensação que estava a fazer documentos históricos, não é? Que isto, desse por onde desse, era de facto aqui, portanto, era um momento de viragem. Esta fotografia é uma fotografia que tem muito significado para mim, porque ele está a olhar para mim com um ar desconfiado e pergunta-me, eu não o conhecia, nunca tinha falado com ele, e foi a primeira vez que eu falei com ele, foi daqui. E ele disse-me assim, sei lá, você está escondido, quem é você? E eu disse, olha, sou jornalista, sou fotógrafo do Século. E diz, mas não se esconda, mantenha-se bem à vista e de forma que seja visto, porque nós não sabemos quem é que anda aqui na rua. Por isso, e já agora digo-lhe uma coisa, você é contra ou a favor? Disse, mas desculpe, mas contra ou a favor o quê? Ele disse, não, isto é um golpe
porque ele não disse um golpe, usou outra expressão, disse, isto é um movimento para derrubar o regime. Se você é contra o regime, fique connosco. Se é a favor, são aqueles daquele lado ali. Por isso, há assim um diálogo meio estranho. E eu percebi que ele que queria saber mesmo, estava a conversar comigo para me traçar um perfil psicológico, para saber quem eu era mesmo. Porque podia ser da polícia política ou qualquer coisa. E eu aproximei-me dele e disse, olha, Sr. Capitão, eu sou mesmo jornalista e quero fotografar e vou andar com vocês. Disse, então pronto, sempre bem visível ao pé de nós. E faço umas fotografias do militar da GNR e ele vê-me a fazer fotografias e vem para mim e quer me tirar a máscara. Eu fujo para trás e entro e quando as pessoas me vêm fugir, as pessoas entram todas para uma escada de prédio que estava ali em cima. O prédio estava ali e fugimos todos para a escada. Eu, claro, tirei o rolo da máquina e escondi o rolo e depois, mais tarde, fui lá buscar o rolo. Porque tinha medo que eu me tirasse o rolo, portanto, o rolo era um documento importante daquilo que se estava a passar. E eu, a partir daí, ainda fiz mais estas fotografias. E tirei o rolo da máquina, escondi-o e depois, passado um tempo, fui lá buscar, quando eles tinham ido embora, não é? Porque eles estavam preparados para me tirar a máquina, não é? Aqui houve um combate, aqui houve tiros também, entre as duas partes, mas ninguém se feriu. Eles estavam deitados por baixo de caminhões. Isto são rodados de caminhões militares, de carros de transporte, e eu estava encostado a este lado. Tive que me levantar para fazer a foto, depois baixei-me outra vez. Esse está a olhar para mim, está curioso por eu me ter levantado. Deve estar a pensar, este é maluco, devia estar deitado e está. É um momento importantíssimo, que é o momento em que estão os tanques, os tanques de Cavalaria 7 estão do lado de lá e recebem ordem para disparar e não disparam. E que então eles começam a render e não é a render, a aderir ao movimento. Mas este foi um dos momentos também de muita tensão. Eu não podia lá ir. Esta é como a 300 mm, o objetivo é 300 mm. O que se passa-se depois para lá deste tanque, que estão ali eles a conversar. Aqui, eu vejo os pés de um e outro ali. E há de haver outra foto onde eles estão, onde vem o Salgueiro Maia a correr para cá. E na altura, nós não sabíamos o que estava a passar, mas segundo dizem os militares, esta foi a situação mais perigosa, porque houve um general que mandou mesmo disparar, só que os militares não obedeceram. Como é que eu ia dizer? Não tinha medo porque ignorava o que é que estava a passar. Porque a minha visão é uma visão de 50 mm, eu estou com uma objetiva de 300. Se eu soubesse que eles estariam a ameaçar de disparar uns contra os outros, se calhar não estava lá, digo eu, não sei. Eu nunca, quer dizer, tive medo algumas vezes, mas nunca pensei muito no medo, sinceramente. Estas minhas fotografias também são um bocado naif, porque tinha muito pouca experiência como fotógrafo, ainda. Era um jovem fotógrafo que vivia, sonhava com os fotógrafos da Guerra de Vietnã, tinha aquelas imagens míticas do Vietnã e tinham-nos chegado cá também as imagens do golpe do Chile. É uma luz intensa, muito filtrada, o sol não era direto, e estas minhas imagens de 25 de Abril têm muito a ambiência das fotografias do Chile, porque essas fotografias do Chile estavam na minha cabeça. Aparece este brilho e estes capacetes, que eram os capacetes americanos da Segunda Guerra Mundial, que o exército do Chile tinha e nós também.
Sim, eu também fui andando às vezes e fotografando, assim de seguida. Antes estava mais afastado. Aliás, eu deixo a rua e vou fotografando. Deixo a rua que vai dar aqui exatamente ao sítio onde está este sinal proibido, e fui fotografando sequencialmente. Este mostra um lençol branco que era para o Marcelo se render. Começam a acenar lá para dentro para o Marcelo ter tanto se render. Está aí um fulano em vez de um santo. Cada momento é o seu momento. Eu acho que esta envolvência da população é importante aqui para se perceber, de facto, o que é que eu podia melhorar isto digitalmente, podia lhe dar mais definição, podia ir buscar mais informação, mas depois perdia o contexto, o que está aqui à volta. Tínhamos um pormenor, é a tal questão, deixávamos de perceber muita coisa. Mas isso é um sinal de liberdade. É um sinal de liberdade, porque ninguém podia subir a árvores, não é? Ninguém podia subir para um carro de combate, não é? O carro está inoperante, estão ali os tropas em cima, depois está esta gente toda, é tudo. Há mulheres também, atenção, e vê-se, gente jovem, não é? A ver, e está aqui o mais velho, a aderir a isto e a ver o que é que isto dá, o que é que vai dar, mas estão todos com os militares. Portanto, não, portanto, houve aqui logo uma grande união das pessoas com os militares e que vai-se depois desenvolver nos dias seguintes, mais tarde. Dois marinheiros, não é? Que estão dois ou três, ali, o chapéu do outro, que estão numa manifestação à noite. O flash não funcionou, ou funcionou mal, e vê-se só os chapéus. As pessoas estiveram a noite toda na rua. Eu lembro que fui para casa às 5 da manhã, 4 da manhã. E assim isso foi-se construindo a democracia, não é? Que hoje temos, felizmente, e que funciona. Mas isto é já dia, julgo que, não sei se será dia 25, não, isto é já dia 26, em que vão assaltar a censura. Portanto, a polícia, a terrível polícia política, estar a ser presa. É qualquer coisa era original, não é único, não é? A polícia política estar a ser preso, não é? Este que está aqui na fotografia, de óculos escuros, assim, o indivíduo, isto é o típico PIDE, digamos. A figura do PIDE na época é esta. Agora, nós não sabemos se era PIDE ou não era, não é? Mas apanhavam pessoas com este aspecto, de óculos escuros e tal, e diziam logo que era PIDE. E depois muitos não eram, não é? E houve pessoas que enfim, foram maltratadas, não é? Mas eu lembro de alguém dizer que ele era da PIDE, depois ele parece que se foi embora, lembro-me disso, mas está ali por acaso, eu, quando fiz a fotografia, estava a voltar o carro. A população, e está muita gente a ver também, portanto, reparem que não há muita gente a participar disto, não é? Há gente a ver, os mirónios, não é? Com janelas abertas, a ver o que é que se passa e tal, mas não, aqui não estão, não aderiram, digamos, a este tipo de comportamento. As pessoas estão, de facto, espantadas, digamos, a ver este espetáculo. É o simbolismo, é a deposição do regime. Tinha essa consciência e o enquadramento que eu dou à fotografia tem a ver com isso. Que eu dou o primeiro plano, repare que eu aqui dou o primeiro plano ao Marcelo Caetano e o segundo plano ao militar. Houve fotos deste género em que se deu o primeiro plano ao militar e depois não se percebe a situação. Isto, de facto, é um retrato da queda do regime. E aqui eu quis
mostrar o formalismo de Salazar, as metralhadoras, o reflexo e o autorretrato. Ficou mais ou menos. Não quis fotografar heróis, não fotografo muitos militares, fotografo sobretudo pessoas. Eu quis fotografar as pessoas, que era uma pessoa a fotografar outra. E as fotografias não têm enquadramentos, foram disparadas umas a seguir às outras. É aquilo que se pode chamar arte bruta, não é? Portanto, são feitas espontaneamente, quase sem enquadramento. Os grandes heróis do 25 de Abril, para além do herói clássico dos Apontados, o Salgueiro Maia, de facto, que é uma pessoa excepcional. De facto, para mim, são estas fotografias com o povo, com a pessoa, esta adesão popular. Isso, para mim, as fotos emblemáticas são estas. O Largo do Carmo, aquela gente toda à espera que Marcelo Caetano se rendesse e que acabasse o regime. Isso é qualquer coisa que, enfim, ainda hoje me impressiona muito. Esta fotografia eu acho interessante porque o poeta Chiado, as pessoas possivelmente nem sabiam que era o poeta Chiado, está lá, havia uma inscrição a dizer, mas a estátua, que era, digamos, o foco daquela praça, e por isso esta zona se chama o Chiado, a estátua é substituída por uma estátua humana, um conjunto de pessoas. Isso, para mim, é um dos símbolos do 25 de Abril. Deixam-se os ícones, os velhos ícones, as velhas estátuas, apesar do Chiado ter sido um revolucionário para a época, mas esse ícone é substituído por uma série de jovens que tratam para ir para cima e que compõem uma nova estátua, não é? Podemos dizer, é de facto enfim, um pequeno hino ao 25 de Abril, não é? Isso é uma questão muito interessante porque quando nós estamos a fotografar e fixamos, neste caso, um retângulo e uma cena, fixamos uma parte da verdade, não é? É uma parte da verdade. Do lado esquerdo havia mais tanques, do lado direito também havia mais militares da GNR, que é uma Guarda Nacional que defendeu o regime, que foi onde Marcelo Caetano se refugiou e foi lá que foi preso. Havia toda uma movimentação. Mas aqui neste retângulo, eu concentrei estas pessoas e que ficaram aqui para sempre. Há uma frase de um fotógrafo americano muito famoso, que é o Richard Avedon, que diz: todas as fotografias são verdadeiras, mas nenhuma delas é a verdade total. Esta fotografia é verdadeira, mas faz parte de um contexto mais geral. Aliás, é essa a força do fotojornalismo. Foi uma revolução feita para a fotografia.